Olá! Hoje nós vamos continuar aquele assunto de yamas e niyamas, quer dizer, dos princípios que, que são desenvolvidos junto no yoga. Então, a gente vai começar pelos yamas, né, que são os preceitos éticos. Eu vou ler um trechinho para vocês, depois a gente fala mais. Né? Eu já falei um pouco na última aula teórica. Os yamas significa controle ou domínio. Isso daqui eu tô pegando do site do Pedro Kupfer, que é professor de yoga. Tá? Então, os yamas são 5 proscrições. Não usar nenhum tipo de violência, que é a ahimsa. Falar a verdade, satya. Não roubar, asteya. Não desvirtuar a sexualidade, brahmacharya, e não se apegar, aparigraha. Esses nomezinhos em sânscrito matam a gente, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o ahimsa, que é o princípio da não violência. Lembrando, como eu já mencionei, isso tudo teve uma origem religiosa, né, que agora já a gente não segue exatamente isso, mas todos os preceitos eles são importantes. Então, a não violência é a questão de você prestar atenção, de não exercer violência sobre nenhum outro ser. E quando ele fala em nenhum outro ser, é nenhum outro ser mesmo, tá? Não é assim, eu não posso ser violento com uma outra pessoa, mas eu posso chutar cachorro na rua, eu posso arrancar uma árvore. Não, eles têm esse princípio da não violência com todos os seres. Tá, mas então daí eu não vou comer, eu não vou... Calma. A princípio, os yogins, as pessoas da religião hindu, eles são vegetarianos. Pelo menos a maioria, até onde eu conheço, né, todos os que seguem a religião são vegetarianos. Que significa que eles não comem carne. E não comem carne exatamente por causa de ahimsa, da não violência, porque não vão exercer a violência sobre um outro ser. E as plantas? Tem algumas linhas que são tão radicais que eles inclusive consideram bactérias. Sei lá, quando você toma água, você está necessariamente matando um outro ser, porque tem sempre alguns seres vivos em qualquer matéria. É verdade, tá? Mas eu, por exemplo, eu não sigo nesses extremos, eu não me sinto culpada por tomar água, mas tem algumas linhas que eles chegam sim a fazer penitência e fazer orações antes de comer, não apenas para agradecer o alimento que eles estão recebendo, mas para pedir desculpas, para fazer uma penitência pela violência necessária para que a gente possa se alimentar. Então esse é o princípio da não violência. Como que eu aplico isso na minha vida se eu quiser, sei lá, né, não falar em comida? Porque, embora eu seja vegetariana, eu recomende o vegetarianismo, eu parto do princípio que isso, se você sente necessidade, coma. Se você se sente mal em não comer, coma, né? Então, do meu ponto de vista, é inclusive uma violência contra você mesmo, você de repente ficar passando vontade e, gente, eu estou desesperada, eu preciso comer uma picanha, eu preciso comer alguma coisa, eu não posso, porque eu não posso cometer um ato de violência. Então, se você acaba cometendo outros atos de violência, e às vezes até contra você mesmo, porque se você não tem ainda esse preparo, esse desenvolvimento para você não comer, né? E quando eu falo de desenvolvimento, eu não estou falando em bom ou mau sentido, tá? É porque é um processo e de repente você simplesmente não quer seguir esse processo. Para você é sofrido, para você é muito mais prático, tal. Quem sou eu para te julgar? Sabe, eu não vou julgar. Agora, se começa a ser uma tortura para você não comer, né? Talvez isso já seja uma violência. Isso falando de alimentação. Falar de outras práticas, a prática de aula em si. Né? Tem, por exemplo, pessoas que querem muito uma determinada forma física, então fazem exercícios exaustivamente. Isso é uma violência também contra si, sabe? Contra o próprio corpo. Não prestar atenção nos limites, você ultrapassar os limites, você acaba se machucando.
a violência contra as pessoas em si, quando você dá uma resposta muito brusca para alguém, quando você não consegue se colocar no lugar da pessoa, quer dizer, ter empatia e simplesmente age de qualquer forma, né? Sem paciência, sem levar em consideração o que o outro está sentindo, tudo isso é violência. E, por exemplo, o Pedro, que é esse site que eu citei, né, esse professor que eu citei, quando ele lista, ele diz assim, você não precisa fazer todos os yamas, mas escolhe um e parte desse princípio. Então é prestar atenção na tua vida e ver quando, em qual momento você está cometendo algum ato de violência, seja contra você, seja contra outra pessoa. Aquele dia que você se faz de louco e acaba saindo mais cedo porque você sabe que daqui a 5 minutos vai aparecer mais serviço e se você tiver saído, você não vai precisar levar a culpa por não ter feito esse serviço. Só que você sabe que se você não fizer, vai sobrar serviço em dobro para o teu colega. Então você sai de fininho para você escapar do serviço, mas você está deixando o trabalho para o outro. Isso é violência, né? Quando você pega um troco que não é teu, é uma violência. Né? Quando você distrata alguém porque faz um trabalho inferior ao teu, isso é uma violência. Então prestar atenção na nossa vida, nas nossas atitudes diárias, aonde que a gente está sendo violento, aonde a gente não está, como a gente poderia melhorar essa situação, começar a ter menos violência na nossa vida, na nossa forma de falar, na nossa forma de nos expressar, na nossa forma de cuidar do nosso próprio corpo, né? Quando eu fico fazendo muita coisa e não tenho tempo para dormir, é uma violência. Eu preciso dormir, o meu corpo precisa de sono, eu preciso repousar. Quando eu fico exigindo que outra pessoa fique comigo e não estou prestando atenção de que ela também tem necessidades, né? Nos relacionamentos, né? O que é a violência nos relacionamentos? O que é abusivo? Às vezes a pessoa, ela precisa fazer alguma coisa e você tem ciúme, você tem medo que ela vá conhecer alguém, não sei quem, e você não permite que ela faça coisas que são importantes para ela, pede para, sei lá, trabalhar em outra coisa, sabe? Tipo, ciúme, possessividade nos relacionamentos são atos de violência, né? Presta atenção. Se a pessoa que você gosta, ela quer fazer alguma coisa que é importante para ela, mas você tem ciúme e tenta convencer ela a não fazer, isso é uma violência. Então vai prestando atenção em cada parte da tua vida. Quando que eu sou violento com os meus filhos, quando eu sou violento com os meus pais idosos, quando eu sou violento com os meus irmãos, quando eu sou violento comigo mesmo, com os meus colegas de trabalho. Né? E tentar aplicar esse princípio da não violência na nossa vida. Nem sempre a gente vai conseguir, algumas coisas a gente simplesmente não tem como, mas você começar a prestar atenção para ter consciência de que, de uma forma ou de outra, a violência faz parte da nossa vida, é o primeiro passo para a gente começar a eliminar e começar a ter uma vida com menos violência. Então, por hoje é só, né? E até a próxima. Espero vocês. Namastê.